pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da LEMS, a nossa Liga Acadêmica de Estudos Multidisciplinares em Saúde, aqui do Unisalesiano Araçatuba. A nossa liga foi fundada em 2021 por alunos do curso de Medicina Veterinária, que viram a importância, dessa atuação da equipe multi ainda no ambiente universitário, tendo surgido a nossa liga, que é composta atualmente pelos cursos de enfermagem, fisioterapia, psicologia, biomedicina, nutrição, farmácia, educação física e medicina veterinária. Você, aluno aqui do Unisalesiano de qualquer um desses cursos, pode fazer parte da nossa liga. Para isso, eu convido vocês a ficarem atentos lá no nosso Instagram, que é o @LemesUnisalê, e acompanhar os processos seletivos que ocorrem aí mais de uma vez por ano, na qual você tem a oportunidade de vir fazer parte dessa liga tão importante para a nossa universidade. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, principalmente agora, na atualidade, que é comunicação e liderança na saúde. Para isso, tem uma equipe muito especial para explanar a fundo esse tema aí, para que vocês possam entender um pouquinho da importância, da relevância e de falar sobre isso. Tá? Passo a palavra agora para o nosso amigo Matheus, também integrante da nossa liga. Olá, eu sou o Matheus, estudante de psicologia, atualmente estou no terceiro termo e atualmente também tesoureiro do LEMES. Eu vou fazer uma apresentação breve das nossas duas convidadas. Já de antemão, já queria agradecer a participação de vocês. Luciana Ruiz, formada em jornalismo há 20 anos, especializada em comunicação empresarial, atuou por 10 anos como gestora de comunicação e marketing em saúde de uma das maiores cooperativas medicinas do mundo. Foi premiado nacionalmente em primeiro e segundo lugar como Prêmio de Comunicação e Marketing do Sistema Cooperativo Médico nas categorias Ações com Clientes e Sociedade e Ações no Digital. Flávia Camila, farmacêutica hospitalar com 20 anos de vivência na área, atuou como supervisora da farmácia no Hospital Unimed Araçatuba durante 14 anos, facilitadora de cursos, mentorias, consultorias sobre liderança e farmácia e projetos na área de saúde. Foi responsável pelo desenvolvimento e implantação de projetos em diferentes áreas da farmácia hospitalar, desde a estrutura física, processo e tecnologia em desenvolvimento de pessoas. Possui formações profissionais em desenvolvimento de times de alta performance e atuou como facilitadora de cursos e mentoria sobre liderança, farmácia e projetos na área de saúde. Lu e Flávia, sejam muito bem-vindas, Como o Matheus falou, agradeço vocês por terem aceitado o nosso convite de compartilhar um pouco de tanta experiência que vocês têm, Eu lendo o currículo de vocês, eu não vou dizer que é um currículo de dar inveja, é um currículo de querer ser igual. Muito bem-vindas, viu? E quando a gente vai falar agora de liga multidisciplinar, o pessoal aí de casa deve estar perguntando. Beleza, a Flávia é farmacêutica, Um dos cursos que compõe a nossa liga. Mas a Lu, jornalista, como que encaixa? Gente, a Lu tem uma história incrível que ela vai contar pra gente, porque quando a gente vai falar de interação, de liderança, a gente imagina o quê? O farmacêutico com o farmacêutico, o enfermeiro com o enfermeiro, o psicólogo com o psicólogo, mas a Lu, digamos aqui que desses 8, ela teve contato aí com 7, pelo menos, desses cursos, no setor de comunicação de uma empresa da saúde. Fica à vontade, Lu, conta um pouquinho pra gente. Olá, uma grande alegria, uma satisfação estar aqui participando com vocês desse momento. Realmente, eu, quanto profissional de comunicação, jornalista, quando você fala um pouquinho da história, eu vou voltar quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 20 anos na faculdade, e aí eu falava, eu vou fazer jornalismo, mas eu não quero trabalhar na imprensa. O que eu vou fazer da minha vida, se eu não quero trabalhar na grande imprensa, que naquela época era o grande desejo de todos nós ali, universitários, no momento. E aí foi onde eu fui apresentada para a comunicação empresarial. E foi onde eu me apaixonei. Eu falei, olha, tem como eu trabalhar dentro de empresas, corporações, e difundir essa comunicação corporativa. E aí, pois bem, fui estudar a comunicação corporativa, fui estudar a comunicação empresarial, e foi quando, no ano de 2012, eu adentrei na empresa Unimed, aqui em Araçatuba,
onde eu fiquei por 10 anos e onde eu pude, então, colocar em prática essa comunicação corporativa. E aprendi a questão da comunicação multidisciplinar, quanto que era importante os profissionais de saúde, todos os setores estarem envolvidos, estarem falando a mesma língua e estarem ali se comunicando de uma maneira adequada. Então, aí nasce, né, esse meu trabalho dentro da comunicação na área da saúde e onde eu realmente, é o que você falou, eu pude vivenciar ali todos os setores, tendo que fazer acontecer essa interação entre setores, médicos, pacientes, comunidades, fornecedores. Então, realmente, a gente acaba entendendo que a força de uma equipe multidisciplinar, ela passa pela comunicação, não tem como. Com certeza, né? E a importância aí de ter essa comunicação. E eu vou contar, gente, como se fosse aqueles podcasts, né? Assim, fazer um corte depois. Se der tempo no finalzinho, eu vou contar um pouquinho da minha história com a Lu, né? Nessa área da comunicação, vou deixar pro final, tá? É que é muito especial também. E agora, quando a gente fala de ser líder, né? Eu acho que traz medo pra gente que tá na universidade às vezes. Poxa, eu vou me formar com 21 anos. E eu tenho que ser líder de uma equipe. Flávia, fala pra gente, qual a importância da gente falar de liderança ainda agora no ambiente universitário? Primeiro, eu agradeço a vocês a oportunidade, né, o convite de estar aqui. É uma satisfação enorme falar para os estudantes da área da saúde sobre esse tema, sobre liderança que eu venho descobrindo há 20 anos. Por que eu falo que eu venho descobrindo? Porque quando eu era estudante de farmácia, a gente tem um sonho em ser profissional de saúde, em atender o paciente. E a minha formação, assim, acredito que a de vocês, ela é muito focada no paciente, no atendimento, no quanto a gente pode contribuir, no quanto que a gente pode cuidar, no quanto que a gente pode curar, no quanto a gente pode tratar. Mas a gente não sabe, na graduação, pouco é falado sobre os processos que estão por trás desse tratamento, desse cuidado. Pouco é falado sobre esses processos e muito menos das pessoas que estão atrás do processo. E muito menos quando você cai numa realidade de hospital, você encontra diversos profissionais da área da saúde que nunca pensaram em trabalhar juntos, unidos, trabalhando junto com o mesmo objetivo, que é o cuidado do paciente. Então, o que acontece? A gente vê o profissional da saúde descobrindo esse mundo na prática. E nesse momento, perde-se muito. Por quê? Porque o tratamento, o paciente, ele não pode esperar o nosso tempo de desenvolver, o nosso tempo de descoberta. Então, acaba entrando aí num conflito muito grande, muitas vezes até pessoal. Nossa, mas eu não estudei para isso. Não, mas na faculdade eu nunca imaginei que tinha esse mundo. Então, é muito importante. Hoje eu falo assim, que é extrema importância a gente começar a trabalhar sobre os processos que estão por trás do paciente, sobre as pessoas, sobre as equipes e sobre o trabalho multidisciplinar, que na verdade hoje é inter e transdisciplinar, onde as disciplinas elas se cruzam. Todos nós temos o seu grau de importância, o seu olhar diferenciado para a mesma situação. E é fundamental que os estudantes já comecem a já estudar sobre isso, já trabalhar, já ter contato sobre esses temas na graduação, para que quando eles cheguem no mercado de trabalho, eles já cheguem preparados para esse mundo. Sim, porque se a gente, que nem a Flávia comentou, né? Se a gente for deixar para exercer, para aprender lá, a gente perde tempo, a gente perde às vezes até recurso, vai atrasar todos os processos, né? Se a gente... Sim, e além disso, existe muitas vezes uma frustração muito grande do profissional. Tem muitos profissionais que se questionam até assim, nossa, eu não estudei para isso, não é isso que eu quero, e acabam mudando de profissão por não ter sido preparado para enfrentar a realidade da maneira como ela é. Né? Então, são pessoas que têm potencial, que estudaram muito para chegar, para concluir a graduação, mas por falta de preparo, às vezes se frustram.
é que a gente vê assim, complementando um pouquinho o que a Flávia está falando, talvez, né, ela concorde comigo, quando ela fala assim, eu não estudei para isso, eu penso que principalmente os profissionais de saúde, eles estudam, né, e falam, a minha mão na massa vai ser cuidar do paciente, eu só vou relar no paciente, você quanto psicólogo, eu só vou atender eles, né, sentar e atender meu paciente. E quando quando esse profissional entra no mercado de trabalho, ele entende que ele vai ter que saber fazer relatório, ele vai ter que saber se comportar em uma reunião de equipe, porque ele vai ter que estudar aquele caso com outro profissional de outra equipe. E aí é onde eu falo que a comunicação ela é imprescindível. Sim. E a inteligência emocional também, né? Porque você vai ter que começar a lidar com pessoas que não são, às vezes, do seu time, que não têm o mesmo entendimento de graduação que você. E aí é onde esse profissional, quando ele sai da faculdade, ele fala, eu não estudei para isso. Ele se vê num mundo totalmente diferente. Eu falo pela gente mesmo, enfermeiro, que a gente até começa já agora no campo de estágio ver isso, que a gente se forma independente da idade, a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente tem uma equipe para gerenciar, a gente tem pacientes, a gente tem processo, a gente é educador, a gente, né? Então tem diversas coisas que aí é onde vai entrar a questão da liderança, da gente já ter falado sobre isso. Comunicação, então, a gente percebe que diversos processos e erros estão ligados à comunicação, que não acontece de forma correta. Na verdade, a gente não tem como separar a comunicação da liderança. É tudo junto. Tudo junto. Né? A comunicação é uma das competências essenciais para a liderança. Se você não souber se comunicar, como que você lidera? E vocês acham que... O que é o maior empecilho para que cada vez mais aconteça uma comunicação mais assertiva, de forma mais entrosada em equipe? O que será que vem atrapalhando aí as pessoas? O que mais atrapalha as pessoas na comunicação é a falta de clareza dos papéis. Quando eu não tenho claro para mim qual é o meu papel dentro daquela equipe, dentro daquele processo, dentro daquele paciente que a gente está atendendo, a gente não sabe nem o que a gente vai comunicar. Eu acho que eu estou comunicando uma coisa e, na verdade, eu precisaria estar comunicando outra. Então, o maior problema que a gente vê hoje dentro das instituições de saúde é a falta de clareza de papel. Tudo começa na clareza de papel. Quando eu sei qual é o meu papel, eu sei como me comunicar, eu sei como atuar, eu sei como lidar com as pessoas, eu sei como gerir conflitos. Tudo começa na clareza de papéis. E a Flávia fala uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, que o óbvio precisa ser dito. Verdade. E então, muitas vezes, né, dentro dali das nossas funções, a gente não fala algo porque fala assim, ele já sabe que ele tem que fazer isso. E, na verdade, não, né? Se a Flávia até quiser complementar. Gente, o óbvio precisa ser dito sempre. Principalmente para quem está começando a atuar, quem está saindo da graduação e chegando no mercado de trabalho. Para quem está chegando numa equipe de saúde. Por quê? A gente que está lá no dia a dia, você já está tão aquecido, já está tão naquela vivência. Automático. Então, né? no automático, que a gente imagina que vocês já saibam. Né? Que o estudante que acabou lá de sair da graduação, que já saiba. E aí, se a gente não informa o básico, ele vai atuar ele vai agir de uma forma que ele está achando que ele está fazendo certo, e eu estou achando que ele sabe o que ele está fazendo, e aí lá na frente a gente vai descobrir que está tudo descompassado, entendeu? Então, o óbvio precisa ser dito sempre, e o óbvio não é nada de grandioso, é o óbvio, é como você falar, como você atender um paciente, como você fazer o vínculo com esse paciente, como você lidar com diferentes pessoas na equipe. Então, são coisas muito óbvias mesmo, que todo mundo acha que o básico precisa ser dito. Então, quando a gente começa a falar o básico, você começa a construir uma comunicação assertiva. Né, Lu? Aí a comunicação começa a fluir. E eu acho que essa questão da comunicação, né, Matheus, a gente que está aqui na universidade, começa aí desde uma apresentação de um seminário. Eu ia falar, né? Quando ela estava falando, até é algo que eu estava pensando que se for pensar num lado universitário, seria mais quando
na apresentação mesmo de um trabalho, que às vezes cada um tem a sua parte, às vezes tem essa parte, aí um falta às vezes, aí já não sabe qual parte vai fazer. Isso. E vai indo, chega lá na apresentação, às vezes já chega nervoso, não quer falar, aí às vezes já vai levando isso para outros trabalhos e vai continuando, chega lá no 5º ano, que às vezes a gente precisa trabalhar isso da comunicação durante o curso. É um dos motivos que me fez, no começo, quando entrei no 1º ano, que você foi lá na sala, foi um dos primeiros motivos que eu acho que eu pensei em entrar na LEMS. Não consegui de começo, mas depois deu tudo certo. Mas eu acho que a gente tem que forçar, sabe? Às vezes, quando tem muita gente que às vezes tem ansiedade, até algo que eu ia perguntar para você em relação até como que a gente lida, às vezes, com a ansiedade, às vezes com... Às vezes o medo do que o outro vai achar. Porque tem muitas pessoas que às vezes não falam o básico, igual você comentou, por conta, às vezes, de ter o medo de chegar lá, às vezes, o que a outra pessoa vai achar de mim, o que vai acontecer. Olha, gente, na verdade, tudo é treino. Tudo é treino. E o primeiro lugar que a gente tem para treinar é dentro da universidade. E eu não vou ter na universidade uma realidade, por exemplo, de um hospital, né? Não vou ter essa realidade lá formada. Mas vocês têm alguns pedaços que, se vocês aproveitarem, muitos alunos acabam não aproveitando essa oportunidade, infelizmente. Mas todo trabalho em equipe, todo trabalho em grupo, tem grupo que vocês escolhem as pessoas que vão fazer parte. Aí fica fácil, porque eu vou escolher com quem eu tenho afinidade ou quem eu sei que vai dar certo. Tem grupo que o professor escolhe. A gente fica certo? bravo quando Vocês isso ficam acontece. bravos, né? Muito bravo. Eu também não gostava disso, né? Mas acontece o seguinte, quando você vai trabalhar numa equipe, você não escolhe com quem você vai trabalhar. E aí você vai ter que lidar com as pessoas que tem lá, que você tem afinidade ou que não tem. Então, o momento de teste, o momento de treino é este. Então, se você foi colocado num grupo que você não tem afinidade com as pessoas, aproveite para aprender a desenvolver um trabalho em equipe com essas pessoas, porque, na realidade, você vai encontrar várias delas no seu caminho. Né? Então, não tem fórmula mágica. Como a gente se comporta? A gente não tem como falar aqui um passo a passo, porque não funciona. Cada um precisa achar o seu caminho. E é tudo tentativa e erro. Olha, eu me comuniquei desta maneira, deu certo. Então, da próxima vez, eu já sei que dessa maneira deu certo. Na próxima vez eu vou mudar o jeito. Olha, mudei, mas não... Então, a gente vai entendendo qual é o público, para quem eu estou falando, como eu me comunico. E aí a gente vai achando qual é a nossa melhor forma de comunicar. Agora, volto a falar. A gente não faz isso na faculdade, porque a gente não dá importância para esses momentos, a gente não dá valor para esses momentos. Aí chega no mercado de trabalho, chega na equipe, você vai ter que aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando. Aí fica mais difícil, por quê? Porque na equipe, no dia a dia, nós estamos ali respondendo muitas vezes por uma empresa. E talvez a gente não consiga esperar o seu tempo de desenvolvimento para algumas coisas. Às vezes sim, às vezes não. Então, quanto antes a gente começar a desenvolver essas competências, que são competências comportamentais, são todas as competências de liderança, comunicação, planejamento e organização, visão sistêmica. Quando a gente começa a trabalhar essas competências na faculdade, a gente já ganha aí um tempão na frente de muita gente. É isso que eu ia falar agora, Flávia. Vocês lideraram grandes setores aí de uma grande empresa, mas vocês chegaram um dia como nós, recém-formados. E eu acredito que ter essas habilidades trabalhadas um quanto antes, de comunicação, de liderança, também ajuda no desenvolvimento profissional para ocupar cargos de liderança, de destaque, não é verdade? Sim. O que muda da nossa geração, do nosso momento para vocês, é que há 20 anos atrás, quando eu comecei, pouco se falava em competências comportamentais. Não se falava em inteligência emocional. Então, a gente aprendia na prática mesmo.
Eu tive a felicidade, eu terminei a faculdade, fui fazer residência em farmácia hospitalar, num grande hospital no Paraná. E eu tive a felicidade de entrar num hospital que naquela época desenvolvia, já tinha programas de desenvolvimento de pessoas. Então eu aprendi muito com eles. Mas hoje em dia está fácil. Você coloca aí na internet, coloca aí em qualquer site de pesquisa, já aparece vários temas. Você tem podcasts, você tem... A Liga em si, até a Liga... Né? A gente tem recurso, hoje a gente tem recurso para aprender. O problema é, os profissionais de saúde, inclusive os que já estão formados há muito tempo, a maioria deles olha para tudo isso e fala, isso não é para mim, porque eu estudei para cuidar do paciente. E aí, a hora que ele descobre essa necessidade, às vezes já é tarde. É verdade. E quando a gente fala da questão da interação desses profissionais, é de extrema importância. Não só para a equipe, como também vai otimizar muitos serviços, mas de benefícios para o paciente, para o cliente que a gente está atendendo. Com certeza. Né? Imagina um enfermeiro pensando no cuidado. Agora, você imagina um enfermeiro, um psicólogo, um farmacêutico. Quantos benefícios maiores esse cliente nosso vai ter e vai ser de grande valia. Outra coisa que a gente vê muito em alta hoje, né? Vocês também têm empresas atualmente, é a questão da gente ser autônomo, da gente trabalhar para nós mesmos. E essa questão, para a gente conseguir isso, vai também ter uma grande relevância a comunicação aí. Se a gente quer empreender, se a gente quer, né, abrir um consultório próprio, se a gente não vai para o hospital, né, dependendo do que a gente vai fazer, essa questão da comunicação é muito importante para chamar o cliente, né, a Lu, acho que trabalha com isso todos os dias, para despertar atenção, domínio do que a gente está falando, né, Lu? Isso é de extrema importância, porque hoje eu falo que a gente... A partir do momento que nós estamos na internet, a gente está para o mundo todo. Às vezes a gente acha, eu estou falando só aqui para minha cidade, para as pessoas que me conhecem. Não, a gente está com as portas abertas para o mundo todo, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa que ela olha hoje para a internet, ela quer se posicionar de forma profissional, a primeira coisa que eu digo para ela é que ela tem que ter um propósito. Não que ela tenha que imitar alguém. Não, ela tem... Porque hoje a gente cai muito nessa questão da trend, do algoritmo. O que está pegando? Vou fazer o que está pegando. E, na verdade, eu busco resgatar com os meus clientes exatamente isso. Qual o seu propósito? O que você quer falar? Né? Qual o seu objetivo? E quando eu falo de propósito, objetivo, tem uma grande diferença. Eu tenho uma cliente psicóloga, por exemplo, quando as pessoas começam a trabalhar na rede social, ela fala assim, não, eu quero vender, eu quero ter cliente, eu quero ganhar dinheiro. E aí o propósito dela não é esse. Quando ela me procurou, ela falou assim, Lu, a minha agenda, graças a Deus, está cheia, eu já tenho, tô até querendo diminuir, porque eu preciso dar uma desacelerada. Ela falou, o que eu quero eu quero me comunicar nas redes sociais, na internet, nas mídias digitais, é porque eu quero que a minha voz esteja no mundo, de alguma forma. De alguma forma, eu quero que as pessoas me encontrem. Quando elas me encontrarem, que o que eu penso, o que eu quero para o mundo, as pessoas saibam através da minha fala. Então, a primeira coisa que nós temos que entender quando a gente vai realmente se comunicar de forma profissional é qual o meu propósito, o que eu quero, né? O que eu quero trazer. Eu quero vender? Então vamos usar tal estratégia. Não, eu quero falar de forma... Quero falar da minha vida? Vamos usar outra forma. Mas todas têm, né? Toda forma ela tem uma estratégia, ela tem um porquê. E eu sempre... eu vou voltar a falar isso porque essa palavra ela é muito importante para mim. É o propósito. É o propósito que você carrega. E quando você tem um propósito seguido de uma verdade, ninguém tira aquilo de você, porque você não vai ser igual a outro. Ninguém vai ser igual a você. A gente olha muito hoje os grandes influencers, né? E a gente percebe que eles falam isso hoje. Até os influencers, essas pessoas bem novas, que se destacam aí na internet, que começaram pequenininho, hoje são grandes... Você percebe que hoje eles falam, eu não quero seguir nenhuma tendência, eu vou seguir a minha tendência. E, na verdade, são os que mais fazem sucesso, são os que mais engajam. Então, acho que o grande segredo hoje da comunicação é você ter o seu propósito. Você, obviamente, né, a gente traçar estratégias aí, mas pensando no mercado, nesse profissional de saúde que sai da universidade e pensa em empreender, a primeira coisa que ele tem que saber é qual o propósito, né? O que ele quer entregar para o mundo
e depois trabalhar tecnicamente isso. Eu acho que vai até no que a Flávia falou em relação à faculdade. Porque se for pensar na faculdade em si, a gente tem muito recurso. Tem um podcast, tem a Liga, o Pablo é presidente, então ele lida com vários cursos. Eu também, atualmente, sou presidente, mas eu lido, assim, com o pessoal de psicologia. Então, assim, sinto que para mim é mais tranquilo. Eu não sei pro Pablo como que é, porque o dele é psicologia, enfermagem, fisioterapia, Muito então... curso. Muito curso. Eu vi aquele dia lá que a gente foi nas salas, é público diferente, é pessoas diferentes, jeito diferente, então vai do que a Flávia falou, às vezes a gente tem muito recurso na faculdade e acaba não usando. Então, às vezes por conta de algum medo, alguma coisa, ela fica, não quero ir, às vezes não quero apresentar, exemplo, o Pablo convida pro podcast, não quero ir, tenho vergonha. Eu tenho vergonha, eu atualmente... Eu tô com vergonha. Parabéns. Mas tô aqui, Tá vencendo, sabe? né? Parabéns. Tô aqui, então tem que forçar. Às vezes só precisa de um empurrãozinho, vai. Gente, a universidade é um grande laboratório. A hora que vocês descobrirem isso, vocês podem desenvolver o que vocês quiserem aqui dentro. Sabe por quê? O mais interessante de tudo é que aqui você pode errar sem problema nenhum. Né? Se errar, corrige. Não vai ter nenhum paciente que vai ser afetado por um erro de vocês na faculdade. Então, é a hora dos testes, tá aí, tá na mão. E às vezes quando errar, não sei como que é na parte de enfermagem, mas na parte de psicologia no 4º ano, a gente começa a atender criança. Então, a gente atende lá, então atende os pais, faz uma entrevista com eles, a anamnese, depois conversa com a criança. Então, várias demandas, então conversar com o pai, com a mãe, aí conversar com a criança. E às vezes a gente vai errar alguma coisa normal. E tá lá o professor supervisionando você pra gente até desenvolver e bem, né? Sim. Eu acho que hoje o Unisalesiano, com o diferencial, ele nos dá vários recursos, como a gente já falou. Uma faculdade que investe bastante no ensino, no aluno. Só que às vezes vai da gente mesmo, né? Como o Matheus falou. Se a gente for falar de liga, é mais fácil eu falar com o público da enfermagem só. Né? Agora, quando eu passo a falar com todos os outros cursos, é mais difícil, só que é muito importante e interessante. Né? Quando a gente fala para um público específico, é mais fácil. Mas trazendo para a nossa realidade, como eu falei, da questão da universidade investir, nos estágios mesmo, a gente, no curso de enfermagem, são 4 anos. No 2º ano, a gente já vai para campo de estágio, né? Para que a gente comece a fazer as observações. Então, acompanhar uma reunião de equipe. Psicologia também, a mesma coisa. Acompanhar uma reunião de equipe. Por exemplo, a gente tem as EMUTs agora, que antigamente era o NASF. Você vai para a EMUT, tem todos esses profissionais lá dentro. Ai, né? que bacana, gente. Isso é incrível. Não é? Isso na é atenção incrível. básica. A gente começa lá Isso é na incrível. UBS. E, às vezes, um olhar de todos esses profissionais lá na atenção primária, que é na UBS do bairro, evita desse paciente ter que vir com uma atenção secundária, terciária, uma hospitalização. A gente consegue evitar lá, se tiver uma atuação conjunta dessa equipe. Então, quando eu chego e vejo, eu fico muito feliz. Eu estava até fazendo estágio numa UBS aqui e tinha educador físico que eu nunca tinha visto, né, numa unidade. E ele convidou a gente, vamos participar lá dessa ação. Muito legal. A gente não ia fazer nada enquanto enfermagem, mas a gente conseguiu acompanhar esses pacientes, monitorar esses pacientes, para, às vezes, a gente... Porque, às vezes, o educador físico, ele vai lá levar a equipe para fazer uma ginástica, os exercícios lá, um clube de mais idade e tudo mais. E a gente, como enfermeiro, chega lá e fica assim, mas será que todo mundo pode? Vamos monitorar a pressão deles, né? Aí você tem um psicólogo, olha, aquele ali não está muito bem. Então é legal essa participação. Às vezes, tipo, não naquele dia, mas você já observa que normalmente, às vezes, ele é muito alegre, naquele dia ele chega mais quietinho, aí você já percebe, tá mais quieto, aí você já chega. Exatamente. Conversa. E quando a gente sai, né, da faculdade, quando a gente fala ainda dessa ausência de ter um pouquinho mais de conhecimento sobre liderança, comunicação, qual que é a dica de vocês para quando a gente sai? Existem cursos que a gente pode fazer? A Flávia pode falar um pouquinho, né? Eu acho que ela ministra alguns cursos, alguma coisa assim. Sim. Não, hoje existem diversas formas. O que é importante é cada um encontrar o seu melhor caminho,
né? Eu trabalho com cursos, sim, de desenvolvimento de liderança, inteligência emocional, onde a gente trabalha com desenvolvimento de competências. Então, não é fórmula mágica, não é passo a passo. Não tem que nascer com, né? Não, ninguém tem. Competência é algo que você desenvolve. Ninguém nasce. Se a pessoa já chegou pronto, é porque ela desenvolveu ao longo da vida dela de alguma forma. Às vezes não precisou fazer um curso para desenvolver, às vezes foi uma situação na vida dela que ela passou. Então, assim, de alguma forma foi desenvolvido. Então, existem cursos, existem livros, existem filmes. Cada um precisa buscar o seu caminho que faz sentido para você. Né? Hoje em dia, a gente tem aí milhões de opções. E até, complementando um pouquinho o que você falou, até se espelhar também em alguém, né, Flávia? Sim. Eu acho que ao longo do caminho a gente vai encontrando pessoas na qual a gente olha e fala assim, poxa, essa pessoa me inspira, essa pessoa me ensina tanto cada vez que ela fala alguma coisa. Então, também é um caminho, né? A Flávia falou de caminhos e eu acho que você buscar inspiração numa pessoa que já percorreu um determinado caminho também vale muito a pena. Sim, e até olhar para essa pessoa e saber o que nela te inspira. A pessoa não vai te inspirar ela totalmente 100%. Tem alguma coisa a mais que te chama atenção. O que naquela pessoa você escolhe modelar? O que você olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, quando eu crescer eu quero falar desta maneira. Sabe, é isso, gente. É isso que vai fazer a gente sair do lugar que a gente está e construir essa competência, desenvolver essas competências. Porque muita gente acha que, né, a gente está falando agora de eu não consigo falar em público, não é para mim, mas a gente desenvolve isso, né, como vocês acabaram de falar, basta uma força de vontade, querer aproveitar as oportunidades que muitas das vezes a gente tem e deixa a desejar um pouquinho. Eu falo porque, como aluno, a gente é assim, e é normal. Nós já fomos alunos. Não é? Sabemos. Mas, mais uma vez, gente, eu queria ressaltar para vocês, alunos, a importância de vocês virem fazer parte da nossa liga, né? É uma liga que você, desde o primeiro semestre, já pode se inscrever lá nos processos seletivos. O Matheus entrou ano passado, Matheus? Eu entrei no segundo ano, mas no primeiro eu tentei. Mas não deu certo, Mas vocês podem se inscrever, participar, para que a gente tenha esses momentos de discussão. A gente sempre está promovendo, não só os podcasts, mas palestras, sempre com emissão de certificados, né? Sempre trazendo convidados que têm bastante a acrescentar para nós, na nossa formação, e que lá no mercado de trabalho vai ser de extrema valia, né? Essa interação desses profissionais. Eu gostaria agora que vocês deixassem, olhando para aquela câmera, né? Vamos fazer tipo bem jornal mesmo. Um recado para os alunos que estão na graduação a respeito de comunicação e liderança. O meu recado é que vocês comecem a desenvolver as competências de liderança agora na faculdade, para que vocês sejam muito mais potentes enquanto profissionais de saúde quando chegar o momento certo. Muito bom. Lu? O meu recado é que vocês tenham, quanto profissionais, quanto pessoas que querem levar para o mundo a voz de vocês, é que vocês realmente tenham um propósito, né? Um propósito de vida, um propósito de quem eu quero ser nesse mundo e que legado eu quero deixar. Então, acho que isso é muito importante. Quando você se descobre em um profissional, né, independente da área de atuação, você abraçou uma missão e você precisa... Não é só ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é uma consequência daquilo que a gente gosta de fazer, mas que você tenha realmente um propósito, uma missão, e que essa missão possa transformar não só a sua vida, mas a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Que legal. Gente, como eu falei no começo da minha história com a Lu, tem que deixar registrado isso, né? Ó o corte, ó o corte. Pra gente assistir daqui a alguns anos. Mas eu sempre conto aqui nos podcasts que eu tenho uma paixão muito grande por comunicação. Muito mesmo, né? E o pessoal fala pra mim, Paulo, por que você foi fazer enfermagem, não fez jornalismo, né? Mas caminham juntos aqui. E aí eu percebi que eu precisava ser comunicador dentro da enfermagem. Não tem como não ser. Né? E em 2022 eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo, né, ainda para jovem aprendiz lá da Unimed, e na época, há 2 anos atrás, né, eu queria entrar no hospital, ainda não sabia a questão de setores, como é que funcionava, né?
E comecei a fazer as etapas do processo seletivo até que chegou o dia da entrevista. E quando chegou o dia da entrevista, eu pensei assim, tô fazendo enfermagem, então é melhor eu ir para a gerência de enfermagem, que na época tinha também. Só que quando eu cheguei lá, não tinha vaga, né, nessa área. E aí eu olhei todas as áreas que tinha farmácia, tinha vários setores, e eu falei assim, eu quero entrar no hospital, mas assim, não tinha gostado de nenhuma área, né? Pensei. Da farmácia. Gostou da farmácia. E eu te contar mais uma coisinha rapidinho que eu vou lembrando. Eu fiz curso de farmácia antes de enfermagem, lá atrás, auxiliar de farmácia, fiz também. Eu fiz muita coisa. E aí na entrevista, quando começou, a entrevista começou a rolar e eu falei, tá bom, meu objetivo é entrar, né, aqui no serviço e tudo mais. E aí chega uma moça, né, Luciana, chegou atrasada lá na reunião e falou assim, gente, desculpa pelo atraso, eu sou Luciana, sou supervisora de comunicação, vou participar. Eu falei, ela que eu quero. Na hora da entrevista, eu falei, tem que conquistar ela. E aí a gente começou um bate-papo super legal e eu tive a oportunidade, né, de ser selecionado aí pela Lu, fiz parte da equipe dela, fiquei quase 2 anos lá no hospital, aprendi muita coisa que vou levar para minha vida. Sou muito grato, viu, Lu? Por tudo que você me ensinou, pelas oportunidades. E a gente vai construir uma amizade incrível, de muito carinho, de muito respeito, até os dias de hoje. Sim, eu lembro, e aí vamos fazer outro corte. Em relação ao Pablo, quando ele entrou, eu falei para ele assim, uma das habilidades dele, que é a comunicação. E eu falei para ele, você vai usar isso muito no seu trabalho, você vai precisar muito, você vai ser um enfermeiro que você já vai, quando você sair da graduação, você já vai ter um passinho na frente, pelo simples fato de você saber se comunicar, né? De você saber como que você deve tratar a sua equipe, como que você vai saber se portar. Eu acho que isso... E aí, quando eu saí da empresa, né? E para abrir meu negócio. E aí, ele ficou lá, continuou lá. Falou, eu conto com você como enfermeiro da comunicação. E assim foi. Ele ficou ali por mais um tempo. E foi muito bom. Muito legal. Eu queria agradecer mais uma vez, Flávia, a Lu, por ter vindo compartilhar, né, tirado um tempinho na agenda, que eu sei que é bastante corrida, mas para estar aqui com a gente. Com certeza, todos os alunos, os nossos ouvintes, todo mundo que ouvir vai guardar. Nossa família. Nossa família. Ixi, minha mãe baba. Filho, vou mandar para minha mãe isso aqui. Vai ser de grande valia, né, para nossa universidade, né? Em nome da faculdade, também agradecer vocês. Muito obrigado. Matheus, muito obrigado por me ajudar. Eu que agradeço. Aqui. Parabéns também pelo excelente trabalho que vem exercendo. Espero, né, ter... como que fala? Honrado? Honrado a sua expectativa em cima de mim. Com certeza. O Pablo me chega assim, do nada, uma segunda-feira. Matheus, vamos participar do podcast comigo? Eu já mando direto, porque se eu mandar no grupo, quem vai? Ninguém responde. Tá? Aí já veio assim no privado, falei, vixe. Aí ele falou, quero participar, tá? Eu falei, vamos. E aí, estamos aqui, né? É isso aí, ó. Esse ano eu tô saindo da faculdade, então vocês têm que assumir a liga, viu? Vocês. Gente, foi um momento muito gostoso. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Nos sigam aí nas nossas redes sociais, é o @LemesUnisalê. Participem dos processos, das nossas palestras. E até o próximo.